Boa tarde, estou aqui no aeroporto de Recife, enquanto aguardo a chegada do meu amigo José Adilson, que vem com a sua irmã Adriana me buscar. Vamos conversar um pouquinho, pessoal? Vamos conversar sobre... Eu pensei em conversar sobre a morte de entes queridos. Tive com um amigo muito querido no aeroporto de Vitória, e ele me apresentou uma amiga, uma esposa que havia acabado de enterrar o corpo do marido. E desde então aí eu comecei a meditar sobre isso, né? Como é que é isso, né? Como é que é lidar com a morte? Como é que é lidar com a perda de uma pessoa amada, né? De uma pessoa querida? A gente vive na Terra como se fosse viver aqui eternamente. A gente se esquece que um dia terá que ir, um dia terá que partir, né? E quando isso acontecer, como lidar com essa situação? Né? Então, primeiro que é um processo natural. Deveríamos estar acostumados já. Mas a gente parece que não consegue acostumar, não é isso? E todos nós temos que passar por isso, não tem jeito. Uma das coisas mais certas na vida é que nós morremos e pior talvez, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que amamos vão morrer. Isso começa desde cedo, né? Desde pequeno. Quando crianças, nós experimentamos ver nossos avós morrerem, por exemplo. São os primeiros, né, que a gente experimenta, são a morte dos nossos avós. Então, lidar com isso não é fácil, porque é como se nos deixassem só, como se nos tivessem abandonados, né? Na verdade, não abandonaram, eles tiveram que ir. A vida, na verdade, é uma viagem. Bom dia, Ariana Lima Alberto. Bom dia não, né, Ariana? Boa tarde. Então, Ariana, estamos conversando sobre a morte de entes queridos. Eu estou usando esse termo porque exatamente é uma coisa que todo mundo conhece. Não é não. Não, é sim, é morte do corpo. Bom dia, Eliana Rossal. Boa tarde, no caso. Boa tarde. Eu ainda estou no bom dia, ainda que passei muitas horas dentro do avião. Estou ainda no bom dia. Então é um processo natural que vai acontecer conosco. Mas a gente sempre é surpreendido, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, em fevereiro agora, em uma semana morreram 2 tios meus, né? Um era muito próximo. Então eu senti muito por estar longe e não poder dar um apoio para a família. Então a morte é um processo natural, ela vai acontecer, queiramos nós ou não. E por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a morte? Porque nós nos imaginamos deuses, né? Nos imaginamos... Boa tarde, Rafael Souza. Rafael diz assim, assunto interessantíssimo. Ariana Lima Alberto, sim, tive o prazer de assistir uma palestra lá na Flórida. A Ariana é lá da Flórida, dos Estados Unidos. Então, Ariana, e aí lidar com a morte é algo difícil, porque a gente imagina que é Deus, imagina que pode controlar tudo, né? É o nosso complexo narcísico. Nos sentimos... Eliana, não sei porque você não consegue abrir, o pessoal está assistindo tranquilo. Eu vou até pedir quem está assistindo para compartilhar. Deve ser um problema aí na sua internet, né? Mas vai ficar gravado depois que transmitir, né? Eu tenho vários aí. Então, é o complexo narcísico, né? Nós achamos que somos deuses e que o mundo deve nos obedecer, inclusive a morte, né? Que a morte deveria escolher outras pessoas, jamais a gente. E, na verdade, né, não depende de nós. Nós somos seres mortais, como corpo, e um dia teremos que morrer. E sabe por que também a gente às vezes nem percebe a outra pessoa que nós amamos? Quando ela envelhece, quando ela adoece. A gente sempre vê essa pessoa jovial, forte, cheio de vida física,
Isso também nos surpreende. Ainda mais, imagina, por exemplo, a mãe que perde o filho com 5, 6 anos de idade, com 10 anos. É uma dor dilacerante. É uma dor dilacerante. É como se amputasse uma parte. Uma mãe me disse isso, Luiz, é como se tivesse me amputado. Tivesse tirado uma parte do meu corpo, sem anestesia. E na verdade ela estava certa, porque o filho saiu de dentro dela, né? Só estavam separados pelo cordão, porque cortaram o cordão umbilical. E aí exatamente esse processo narcísico. A gente se achar dono do outro, né? Proprietário do outro. E aí quando a morte chega, ela nos surpreende. Ela nos surpreende. Mas tem um ponto aí que a gente pode refletir. A gente pode, por exemplo, diante da situação de perda, meditar os momentos felizes que passamos juntos daquelas pessoas. Isso vai ajudar bastante a gente a minimizar a dor, porque aí nós vamos focar, ao invés de focar na dor, focar nos momentos felizes que passamos, né? Ao lado daquela pessoa que amamos, daquele ente querido. E o meu amigo então dizia o seguinte, né, lá no aeroporto de Vitória, para a amiga, né, Luísa, ela foi uma esposa dedicada, foi uma esposa amorosa. Aí ela disse assim, bom, a única coisa que eu pude dar para ele com muita intensidade foi amor. E eu disse a ele, aí um amigo disse, pois é, ele viajou cheio de amor. E eu disse a ela, olha, mas é a única coisa que ele pode levar também na mala. Você arrumou bem a mala dele, colocou na mala dele as coisas essenciais. É o que ele pode levar mesmo é o amor, ele não pode levar o carro, não pode levar você, não pode levar os filhos, não pode levar os bens nenhum. Ele pode levar o amor que você colocou na mala dele, que você arrumou a mala dele. E é exatamente esse amor que vai ajudá-lo do outro lado. E esse é um outro aspecto, né, que vai aqui na morte. O que acontece com a morte? É comprovado cientificamente que as pessoas que têm uma religião, que acredita na vida após a morte de alguma maneira, essas pessoas lidam melhor com a morte. O que realmente dificulta na questão da morte, o instante da morte, é a crença no nada, é a falta de uma estrutura psicológica religiosa para a pessoa compreender o que é a morte. Talvez a morte seja mais assustadora porque nós não conseguimos compreendê-la. Talvez esse seja o grande ponto que dificulta a nossa aceitação com relação à morte, né? Então, normalmente as pessoas que têm religião, isso já foi feita pesquisa, elas lidam muito melhor, a dor é bem menos intensa e então sentem muito menos a questão da morte. Aqueles que levam a vida como se a morte não existisse, são realmente surpreendidos, né? Muitas vezes a gente está realizado, com poder, com dinheiro, com fama, e diante de tudo isso a morte não escolhe, simplesmente ela leva, né? Ela leva pessoas da favela, pessoas mais pobres e leva também os mais ricos, ministros, governo de estado, né? Governo de países, grandes empresários, leva todo mundo, não escolhe ninguém. Então isso para mostrar, chegou aí meu amigo Adilson, já estou concluindo aqui, Adilson. Isso aí, meu amigo Adilson, que vai me levar até Caruaru. Pode, é ao vivo, Adilson. Estamos falando ao vivo aqui, falando da morte, da perda de entes queridos. Pois é. Então, morrer. Então, a pessoa que tem uma noção, uma formação religiosa, ela lida muito melhor com a morte, porque ela tem uma compreensão da morte. O grande problema é exatamente o desconhecimento, a ignorância. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E esse lidar com a morte é importante. Você que está aí me assistindo ao vivo, que vai assistir depois, que gravar, comece a pensar nisso, porque a surpresa é muito mais desagradável, muito mais difícil. E o Adilson também nós aqui somos psicanalistas, e a gente sabe muito bem que
que a causa maior da depressão é o lidar com a perda. E existem perdas que são necessárias, né? Os filhos, um dia vai embora, você muda de trabalho, e a morte, né? O pai morre, o avô morre, a mãe morre, e aí a gente tem que aprender a lidar. Né? O Adilson teve que lidar com a perda do paizinho dele, agora está com o maior zelo com a mãe, porque aproveitando o tempo que ele tem com ela. Então isso vai minimizar qualquer tipo de dor. Porque uma coisa que complica muito também na perda, gente, é a culpa, é o remorso, é a sensação de que você não deu valor àquela pessoa como devia. Quando você dá valor, fica um pouco menos difícil lidar. Então, a Adriana Lima está dizendo o seguinte, é imperiosa a morte, né? A Kátia Lopes está dizendo, adorando suas palavras, a Dalgisa dizendo, boa viagem, amigo Aloísio. A Dalgisa é de Guarapari, a Kátia de Vitória, enfim. E compartilha para nós aí, meus amigos. Então, lidar com a morte é um desafio. E aí, se a gente se acostuma com a ideia, não, vai atrair, não atrai. A morte, quando vem, ela não escolhe, fique tranquilo. Falar dela não atrai, isso é delírio. Então, aprendendo a lidar com ela, quando ela vier, você vai saber mais. E a aceitação é fundamental, né? Aceitar porque saber que tem Regina Linhares, boa tarde, Regina. Saber que tem um ser acima de você, que é Deus, e Ele é quem define a hora da vida e a hora da morte. Quando Ele dizer que está na hora de partir, tem que partir, o trem sair, você fugir dele. Então, esse conhecer, pensar nesse assunto vai ajudar você a lidar com isso. E se você tem uma religião, com certeza a sua religião também te ajuda, independente do segmento religioso que você tem. Para a gente encerrar essa nossa pequena reflexão sobre a morte, eu me lembrei da última entrevista do professor Paulo Freire. Ele disse que encontrou com o Darcy Ribeiro, Darcy estava doente, e Darcy, para quem não sabe, foi quem foi o responsável pela nossa LDB, a Lei de Diretrizes da Educação, que infelizmente agora foi derrubada com uma PEC do governo atual, mas que tinha grandes propostas, né? E aí o professor Paulo Freire, que é o gigante conhecido do mundo todo, ele dizia o seguinte, estou terminando, Adilson, ele dizia o seguinte, que o Darcy falou, Paulo, eu tenho inveja de você. E Paulo é protestante, Paulo Freire era protestante, né? Ele é evangélico. E aí o Paulo Freire disse, mas por que, Darcy? Você é um gênio, como é que você pode ter inveja de mim? Aí o Darcy Ribeiro disse, eu tenho inveja da esperança que você tem na vida após a morte. E eu só consigo ver o nada. Isso é muito triste, Paulo. E aí, Paulo Freire encerra o vídeo dizendo, Darcy Ribeiro é um grande homem, com certeza Deus não vai levar em consideração o que ele acreditava. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para todos e, como aconteceu com os vídeos anteriores, depois as pessoas que estiverem inscritas aqui nessa palestra, eu vou fazer um sorteio de um dos meus livros, ok? Fiquem com Deus. Um abraço. E compartilhem para que mais pessoas possam acessá-lo.